Olá, vamos para a lição 2, a Santa Escritura. Primeira pergunta: o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra escrita de Deus, divinamente inspirada e infalível. De acordo com 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1:19 a 21. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Em outra linguagem, nós podemos dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Outro texto usado como referência, 2 Pedro 1:19 a 21, que diz: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pergunta 2. Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, do testemunho da própria Bíblia. E segundo, do testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Vejamos 1 João 5:6 e 1 Tessalonicenses 2:13. 1 João 5:6 diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. E o texto de 1 Tessalonicenses 2:13 diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Pergunta 3. O que quer dizer inspiração? Inspiração é o ato de Deus pelo qual ele moveu, iluminou e infalivelmente dirigiu o homem a escrever a palavra de Deus. Pergunta de número 4. Como Deus fez a inspiração? 2 Pedro 1:21 responde: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pergunta 5. Quais são os atributos da palavra? Os atributos da palavra são 5. E nós podemos resumir de um modo mais didático, fazendo um acróstico. Esse acróstico nós podemos fazer a letra I, a letra U, a letra C, a letra A e a letra S, que dá quase uma palavra chamada Lucas, mas na verdade é Iucas. E por que esse Iucas? Ou de memória, ou de modo mais fácil para memorizar, podemos definir como Lucas, trocando o L pelo I. O que seria esse Iucas?
Resumidamente, a resposta é infalibilidade, unidade, clareza, autoridade e suficiência. Infalibilidade, letra I, unidade, letra U, clareza, letra C, autoridade, letra A e S, suficiência. Então nós formamos um acróstico chamado IUCAS. Se você transformar esse acróstico em letras maiúsculas, você vai ter um nome muito parecido visualmente como Lucas, que na verdade esse Lucas só é trocar o L pelo I, vai ficar IUCAS, e esse IUCAS representa as palavras que acabamos de ver, que acabamos de ouvir. Infalibilidade, unidade, clareza, autoridade e suficiência. Ok? Pergunta 6. O que quer dizer a infalibilidade da Escritura? Aqui nós vamos entrar a partir daquelas letrinhas do IUCAS. A primeira letra, a nossa primeira letra, é a letra I, de infalibilidade. E a pergunta 6 é exatamente essa. O que é infalibilidade da Escritura? Infalibilidade da Escritura significa que a Escritura é a palavra de Deus e, portanto, ela é livre de erro, ou seja, ela é infalível, ela não falha. Isso está escrito em 2 Timóteo 3,16 e também em 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos conferir? O texto de 2 Timóteo 3,16 diz: toda Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. E o texto de 2 Pedro 1,20 nós já vimos, vamos repetir. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nossa segunda letra é a letra U, de unidade, e a pergunta 7 é: o que quer dizer a unidade das Escrituras? Ou o que quer dizer a unidade da Escritura? A unidade da Escritura significa que toda Escritura é uma revelação de Deus em Jesus Cristo como Deus da nossa salvação. Essa é a unidade da Escritura. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oitavo ponto, clareza. O que quer dizer a clareza nas Escrituras? A resposta é que por meio da operação do Espírito, a Escritura pode ser facilmente entendida pelo povo de Deus para a sua salvação. A autoridade, nosso ponto 9. O que quer dizer a autoridade da Escritura? Significa dizer que a Escritura é a única regra para a nossa fé e vida. Voltando ao texto de 2 Timóteo 3,16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o 10º ponto, a nossa última letra do acróstico, suficiência. O que quer dizer suficiência da Escritura? Que a Escritura contém toda a vontade de Deus para a nossa salvação. Em harmonia com a Confissão Belga, artigo 7, diz assim: a Sagrada Escritura, perfeita e completa. Cremos que essa Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso
toda maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, ensinarem outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima, em todos os sentidos completa. Palavras da Confissão Belga, artigo 7. Continuando, não se pode igualar os escritos de homens, por mais santos que fossem os autores, às Escrituras Sagradas. Nem se pode igualar a verdade de Deus a costumes, opiniões da maioria, instituições antigas, sucessões de tempo ou de pessoas, ou concílios, ou decretos, ou resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos. Segundo o Salmo 116, verso 11. E a Confissão Belga, no artigo 7, conclui: por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com esta regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Então finalizamos aqui a nossa segunda lição com 10 perguntas sobre as Sagradas Escrituras e partiremos para a lição 3 sobre os nomes e a essência de Deus. Nos encontraremos lá, se Deus quiser. Até lá e um grande abraço.